A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém. Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão. Amém. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Queridos, esta noite de alegria para as nossas vidas, porque podemos estar aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando, exaltando a esse Deus, rendendo a Ele honras, glórias e graças. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que tem grandes coisas para a minha e para a tua vida. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, aqui, a pregação neste momento. Eu convido a você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8. É o texto base desta nossa pregação. E o tema da nossa pregação é: Deus quer que tenhamos ação. Diga para você: Deus quer que eu tenha uma ação. Amém? Todos abriram as Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8. Você que está nos assistindo pelo YouTube, aqui na nossa esquerda, estão os versículos aqui referente tanto ao texto base, que é esse de cima, como a pregação, que é o de baixo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Curvemos nossas cabeças. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Sabendo nós, Senhor, que nada merecemos, mas tu tens nos dado tudo, Senhor. Neste momento, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Vem falar conosco através da tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que nossas mentes agora estejam todas cativas ao teu trono, Senhor Deus. Que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir audivelmente, Senhor, a tua voz. Toma teu lugar, Senhor Deus, de destaque neste templo, neste momento em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, seja direto, seja sucinto, seja fácil no teu falar. Faz com que nós saiamos daqui, Senhor Deus, transformados, como homens e mulheres que desejam verdadeiramente seguir a tua palavra. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que não seja mais eu aqui a falar das minhas vontades, dos meus pensamentos, mas o teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Toma, Senhor Deus, esse momento, fala conosco profundamente, faz a tua obra se realizar. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito de animosidade que caia por terra agora em nome de Jesus. De distorção da tua palavra que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo roubador da palavra que seja lançado fora deste local agora, em nome de Jesus. E que só os teus anjos estejam aqui acampados ao nosso redor, tomando de conta da nossa vida. É o que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e aleluia. E um aplauso ao Senhor. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você que o centurião respondendo disse para quem? Para Jesus. Olha o que ele disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de si sará. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma ação, assim como este centurião, que teve uma ação de fé. E é essa ação que Deus quer que eu e você tenhamos. A fé incondicional. A gente tem que crer no poder de Deus verdadeiramente. Este homem, quando ele tomou essa ação, logo em seguida Jesus Cristo disse: em todo Israel eu nunca vi tamanha fé. A confiança deste homem no poder verdadeiro
que Deus tem sobre as nossas vidas. E é isso que Deus quer que eu e você façamos, que a gente tenha uma ação nas nossas vidas. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é a tormenta que você está passando? Creia que Deus está no controle de tudo. Creia que o que você está passando não é nada diante da glória que tem preparada para a tua vida. Convido você a ler as cartas de Paulo, a ler o livro de Atos e ver o sofrimento ao qual este homem passou, as coisas que ele sofreu na pele, literalmente, mas em nenhuma dessas coisas ele traquejou, muito pelo contrário, ele continuou firme rumo ao alvo, que é Jesus. É uma ação que eu e você tem que ter. E que ação é essa, pastor? É a ação de confiar em Jesus, de glorificar ao nome dele em todo o tempo e por tudo que venha a acontecer na tua vida. Este homem que aqui tinha ido até Jesus, querendo que fosse ser salvo, na verdade ser curado, um dos funcionários dele, de um criado dele, este homem chegou em determinado momento e disse: Senhor, não sou digno que tu entres em minha morada. Então ele reconheceu que ele nada é. Olha a humildade que este homem se portou diante de Deus. Será que você tem sido humilde diante do Senhor? Ou você tem sido arrogante, cheio de soberba, achando que você é alguma coisa? Isso é o que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha essa humildade, que a gente se disponha diante dele, que a gente pregue esta palavra limpa, pura, com a seriedade a qual ela é digna. E essa seriedade é não enfeitar o pavão, como a gente fala aqui, é você vir e pregar simples e unicamente a palavra de Deus. E na tua vida, esta pregação tem que ser cotidiana, através das tuas ações. Por isso que Deus quer que você e eu tenhamos ação. Uma ação genuína de um cristão é aquele que crê cegamente no Deus que serve, porque nada é impossível para Deus. Todas as coisas para Deus são possíveis. Então, o tormento, a dificuldade, a luta que você porventura esteja passando, saiba que Deus é muito maior do que ela. Ainda há pouco entoamos aqui um hino que é tremendo, e ele tem uma determinada estrofe que diz assim: sei que vai ser difícil, mas eu sei que quando eu vou pensar em cair, o Senhor vai tomar conta de mim. E é exatamente isso aqui que Deus está falando para mim e para você, que você acredite que esta tua ação em crer que Jesus vai tomar conta, ou melhor dizendo, vai continuar tomando conta da tua vida. Abra tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16. Livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Tremendo esse texto.
5 versículos de uma profundidade tamanha. Deus, Ele quer falar comigo e com você nesta noite 5 coisas. A primeira coisa, Deus, Ele confia em mim e em você para fazermos a maior obra que o homem pode fazer na terra, que é exatamente a missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 12, quando Paulo diz a Timóteo, seu servo, seu filho, diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Veja que Deus, Ele acredita que nós podemos ser fiéis à palavra dEle, fiéis ao pregar a palavra dEle, a continuar a obra que Ele começou. Deus, Ele confia em mim e em você, para que a gente vá e faça a obra acontecer. Lá na cruz, Ele entregou a vida por mim e por você. Nós precisamos fazer valer a obra da crucificação. E para isso, Deus, Jesus, Ele nos deu uma única missão, que é exatamente a de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Ele confiou a mim e a você, nos colocou neste ministério. Os anjos queriam pregar a palavra, mas Deus, o Pai, não permitiu. E foi confiado a nós, homens, o pregar a palavra de Deus. Então faça valer, tome como estilo de vida a pregação do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que muitos dos cristãos têm estado escondidos por trás de uma tenda, de uma capa, onde não se apresentam verdadeiramente como cristãos. São, como a gente costuma dizer, os cristãos 007, agentes secretos. Ninguém sabe. Por que você está com medo de se demonstrar cristão? Será que você está tendo a ação condizente com o chamado do Senhor? Este centurião que nós vimos aqui no texto base, ele não ousou temer o quê? A pregação do Evangelho. Ele não ousou temer a potente mão do Senhor. Ele foi lá e disse: Senhor, eu creio que se tu deres apenas uma palavra, você e eu temos que crer que Jesus está em nossas vidas. É Ele quem diz: e eis que estou convosco. Ele está comigo e contigo aqui neste momento. Não só neste momento, mas todos os momentos da nossa vida. Então cumpra esta missão que foi a ti confiada. Eu sempre digo, não tem coisa melhor do que a gente falar a palavra de Deus, simplesmente porque é a palavra que traz vida. A gente leva para as pessoas a vida e a vida eterna. Então tenha essa ação, se posicione. Você tem que tomar uma posição de guerreiro. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Você foi um espermatozoide que com outros milhares conseguiram chegar até o óvulo, mas você foi o único que fecundou. Todos que chegaram ali são vencedores, porque conseguiram vencer todos os obstáculos, mas só um, que é você e que sou eu, foi quem fez a fecundação daquele óvulo. Por isso que nós somos mais do que vencedores. E hoje aqui no mundo que a gente está, quantos cristãos existem no mundo que estão se perdendo, que não estão fazendo se cumprir a palavra de Deus? Não sou eu quem digo, é o Espírito Santo que diz através do Senhor Jesus que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E estes escolhidos são aqueles que lutam para achar a porta que é estreita e que leva ao caminho da salvação. Porque largo e espaçoso
e grande é a porta que leva para a perdição. A tua ação tem que ser se posicionar. Você tem que tomar uma posição de cristão verdadeiramente, largar as coisas do passado, largar as práticas pecaminosas, porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento em que você o aceita, em que você decide caminhar com ele e deixar ele fazer morada, aí a partir dali tudo vai ser computado, tudo você irá prestar contas. E eu e você temos que tomar cuidado com a nossa convivência, com as pessoas. Será que nós estamos de fato executando o que Jesus Cristo fez? Observe a vida de Paulo, eu sempre digo isso. Sofreu, penou, mas não abriu a boca para falar as coisas contrárias ao Evangelho. Pelo contrário, ele degladiou por N vezes, verbalmente falando, com aqueles homens que estavam pregando, não a sã doutrina, mas doutrinas mundanas, trazendo as mazelas do mundo para dentro das igrejas. E hoje nós temos visto isto. Tome esta ação de levar a igreja para o mundo e não trazer o mundo para dentro da igreja. Segunda coisa que Deus quer falar comigo e contigo, que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, como eu ainda há pouco falei. O que você fez enquanto você era ignorante, enquanto você estava do mundo, isso aí não vai ter conta na tua prestação de contas. A tua prestação de contas é a partir do momento em que você decidiu. Olha o que diz aqui no versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, ou seja, todas as coisas que ele fez de errado, porque Paulo, ele era perseguidor da igreja, ele era um assassino, ele sentia prazer em exterminar os cristãos, mas ele aqui deixa bem claro que foi o quê? Na época que ele era ignorante, quando ele não tinha a credulidade, mas que ele alcançou misericórdia. E eu pergunto, você alcançou misericórdia do Senhor? Sim ou não? Sim. Nós alcançamos essa misericórdia dele. Não é o que está escrito? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Todos. Deus, ele ama o mundo de um jeito assim, tão sublime, e as pessoas não conseguem entender isso. Então nós também temos que amar as pessoas. Mas o detalhe é que não são as coisas erradas. Amarmos as pessoas, os erros que as pessoas cometem, nós temos que mostrar para elas, para que eles saiam do quê? Da ignorância. Porque este tempo da ignorância tem que acabar. E a partir dali você tem que entender que a tua ação para com Deus é uma ação de homem e mulher cristãos, que verdadeiramente seguem a Cristo, que vivem Cristo na tua vida. Que diz no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. É isso que você tem que anunciar, o arrependimento às pessoas. Mas aí eu pergunto a você, como é que você vai falar da pessoa e para a pessoa se arrepender, se você ainda não se arrependeu e continua cometendo os erros, cometendo as falhas, fazendo coisas erradas? Você e eu precisamos tomar posição, termos uma ação de mudança de vida, mudança de estilo de vida, mudança no nosso caráter, deixar o velho homem para trás, deixar o homem da ignorância lá para trás, porque a misericórdia do Senhor te alcançou a mim e alcança a todos aqueles que buscam ser filhos de Deus. Amém? Terceira coisa que Deus quer fazer em mim e em ti, Deus, ele quer transformar o impossível na tua vida, impossível. Olha o que diz no versículo 14, e a graça do Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então veja bem, a graça do Senhor
vai abundar aonde abundava a desgraça. Só que não é abundar com pouco, é superabundar. Então veja, as coisas que são feitas em minha e em tua vida, no passado erradas, Deus ele vai transformar em coisas que hoje as pessoas duvidam. O que foi que ele fez na vida de Paulo? Paulo ele era um perseguidor, era um matador, era um assassino de cristãos. Mas o que foi que aconteceu? Deus superabundou na vida dele a graça. A graça é o favor imerecido, mas que a gente recebe do Senhor, mesmo sem sermos merecedores. Ele nos dá. Ou seja, ele transforma tudo de ruim que éramos nós em coisas maravilhosas na mão dele. Isso é uma ação que Deus tem na minha e na tua vida. E ele espera que você tenha esta ação de se transformar, de ser um novo homem, de ser uma nova mulher, de entender que tudo de ruim que teve no teu passado, Deus vai fazer se reverter em bênçãos no teu futuro. Não viva mais o passado. Não carregue este peso que não mais te pertence. Lance ele no mar do esquecimento. Não deixe o acusador te acusar, porque isso aí foi o quê? Na época da tua ignorância. Na época em que você não conhecia a Jesus. Então ele quer transformar. Olha o que diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus, ele é tremendo. Se você era um pecador, vai superabundar em você a graça, a correção. Por isso que dentro dos nossos tempos, está assim, de ex-drogado, ex-assassino, ex-homicida, ex-adúltero. E é o que você tem que fazer, ação. É ação, é o passo que você tem que dar rumo à tua salvação. É o que está escrito lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, que a gente tem que desenvolver a nossa libertação. Então é você deixar para trás as coisas erradas e largando de mão dos vícios que o mundo te colocou, que o mundo incutiu na tua cabeça. Você deixar de mão disso. É um processo. É fácil? Não. Jesus nunca disse que era fácil. Ele manda que a gente se esforce, que a gente tenha bom ânimo, que a gente lute, que a gente guerreie. E a tua luta, ela é, em especial, ela é contra você mesmo. Porque você tem que vencer os desejos da tua carne. A maldita carne quer porque quer continuar no mundo pecando. Mas você hoje não é mais um homem e nem uma mulher do mundo. Não deste mundo, mas sim do reino celestial. Você tem que viver a plenitude do evangelho agora, já. Os exemplos que nós temos na Bíblia são tremendos. E eu gosto sempre de falar aqui de Paulo. Juntamente com Silas, tinham levado uma mão de peia. Estavam lá, cheios de dores, talvez sangue escorrendo, acorrentados. E aí eu pergunto para você, eles estavam chorando? Estavam murmurando? Não, eles estavam louvando ao Senhor. E ali Deus fez o sobrenatural. Qual foi a ação que esses homens tiveram? De louvar a Deus, de confiar em Deus, de acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que ter esta ação. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Se você descobriu que você está com câncer, louve e glorifique ao Senhor, porque Ele está te dando uma oportunidade que talvez você não fosse fazer, de ir até um hospital, onde vão ter lá várias pessoas com câncer, e você vai pregar o evangelho através de quê? Da tua alegria, de você demonstrar que aquela doença, ela não vai te vencer, pode até vencer o teu corpo, mas ela não vai vencer. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso.
que qualquer que seja a angústia que a gente venha a passar, ou que já esteja passando, ela não é nada diante do que temos preparado, do que Deus tem preparado para nós, do que temos ainda por vir em nossas vidas. Infelizmente, como homens que pecam, homens que cometem o pecado, nós temos uma condenação de morte, mas a morte é para a carne. Jesus Cristo foi quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que está vivo não morrerá. Então nós não vamos morrer, porque Deus, através de Jesus, não vai nos permitir isto. A carne sim vai ficar aqui, ponto, porque do pó tu vieste e ao pó tornarás. Mas é a tua conduta, como é que você está se portando? Você está crendo, você está indo de encontro ao problema? Eu tenho dito também, não existe problema que não venha para que paralise você. Todos os problemas que vêm, eles vêm para serem solucionados. Quando o problema se apresentar a você, você faça o favor de apresentar a ele o teu Deus. Apresentar aquele que tem toda a solução. Jesus foi chamado para curar Lázaro, que estava enfermo. Diz a palavra que está enfermo aquele quem tu amas, ou seja, alguém que Jesus tinha um empréstimo. Só que Jesus não foi naquele momento, ficou quieto no canto onde ele estava. 4 dias depois é que ele chegou lá, e quando chegou já estava todo mundo chorando, já estava aquele desespero. Por quê? Porque o defunto já estava devidamente sepultado. Mas Jesus chegou lá para resolver o problema. Ele foi lá para mostrar para as pessoas de que o poder sobre a vida e sobre a morte está nas mãos dele. O poder sobre o teu problema está nas mãos do Senhor. O detalhe é que você tem que ter uma ação. Você tem que fazer como Jesus Cristo quando disse ali para aquelas pessoas que movessem a pedra. Você é quem tem que mover. Este centurião aqui, ele moveu a pedra que estava barrando com que o servo dele fosse curado, que era o quê? A fé. Jesus, sempre que ele executou uma obra milagrosa, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ele manda você ir tomar uma ação. Qual é a ação? Vai e não peques mais. A ação é você não errar mais, é você não cometer o mesmo erro. Por isso que você precisa tomar o entendimento de que você tem que agir. Você tem que agir. Quando Deus estava tirando aquelas pessoas, os hebreus, lá do Egito, que eles chegaram diante do Mar Vermelho, Deus cobrou deles o quê? Uma ação. Marchem, caminhem. E eu vou fazer o sobrenatural. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Você está vivo, já é o sobrenatural do Senhor. Você conquistar as coisas que você imagina, vão ser alcançadas pela tua ação, através do sobrenatural do Deus que tu serves. Você precisa ter esse entendimento. Amém? Quinta coisa que Deus quer falar: sejas humilde e reconheça a tua fraqueza. Queridos, sem a humildade nas nossas vidas, nada alcançaremos. Nada. Eu tenho dito e vou repetir: o último degrau para a queda é a soberba. Quanto você estiver imaginando que você está subindo, se prepare, porque você vai cair, se você estiver com a soberba dentro da tua vida. Olha o que Paulo diz aqui: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora observe o que ele diz: dos quais eu sou o principal. Talvez até ele não fosse o principal,
mas ele se posicionou, se colocou como o pior dos piores. E hoje a gente tem visto homens e mulheres, porque estão pregando o evangelho, porque tem um título isso, aquilo, outro, se ensoberbecendo. Meu querido, você é cristão não para pisotear as pessoas, mas para ajudar a levantá-las. Você precisa ser humilde, que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: aquele que quiser ser o maior, que seja o quê? O menor. Qual foi o exemplo que Jesus Cristo deu? Foi lavar os pés daqueles homens. Se você for estudar sobre esta ação, é uma ação assim altamente humilhante para o judeu, altamente humilhante em limpar os pés das pessoas, porque naquela época não tinha meia, não tinha sapato, então o pé ficava encrostado da poeira. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Foi lá lavar. Humildade. Quer ver a humildade maior do que essa? Foi exatamente quando ele estava lá em cima com o Pai, e ele esvaziou-se de toda a sua glória e se fez homem. Ele decidiu se humilhar por mim e por ti, para nos salvar. E aqui Paulo está dizendo: dos quais eu sou o principal. Então ele está reconhecendo, seja reconhecido de que você não é nada, você não é ninguém. Você precisa reconhecer que você é fraco, e quem é forte é o Senhor que habita em ti. É nas nossas fraquezas que Deus aperfeiçoa a obra dele. O poder dele é aperfeiçoado na minha e na tua fraqueza. Se você acha que não é pecador, o que você está fazendo aqui? Nada. Porque nós temos que estar aqui porque somos doentes. Estamos aqui em um hospital. Estamos aqui para sermos curados, para sermos tratados. Mas se você vai para um médico e chega lá para o médico e diz: eu não tenho nada, o médico vai olhar para você e vai dizer: veio fazer o que aqui? Você tem que ter esta humildade na tua vida. Você tem que reconhecer isso. Veja o que diz da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você não é pecador, você não vai ter o que se arrepender. Você tem que ter esta humildade, o reconhecimento. Essa é a ação que você tem que ter para que Deus possa agir na tua vida. Ele não vai agir na vida do soberbo. Pelo contrário, ele vai deixar o soberbo de mão. Ele vai agir sim na vida daqueles humildes. O que foi que aconteceu com aquela prostituta que se prostrou perante os pés do Senhor? A graça do Senhor, o poder do Senhor veio sobre a vida dela. Mas, no entanto, os doutores da lei receberam alguma coisa? Nada. Porque se sentiam, achavam que eram isso, que era aquilo, a soberba. Esta ação que você tem que ter de humildade, ela tem que valer para toda a tua vida, para todas as coisas. Não é para uma ou duas. E a quinta coisa que Deus quer comigo e contigo nesta noite: Deus vai te salvar. Deus vai nos salvar. Ele tem um projeto. E este projeto dele é que eu e você sejamos salvos. Veja o que diz no versículo 16. Mas por isso alcancei o quê? Misericórdia. Alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus, ele te chamou. Deus, ele está te salvando. Deus está fazendo uma obra na tua vida para que você seja um exemplo, para que você seja testemunho para aquelas pessoas que ainda vão ser salvas. E eu e você temos esta incumbência, que foi a primeira que Deus nos deu, de pregar o evangelho. E aqui você e eu precisamos entender que é através da nossa salvação, através da nossa redenção ao Senhor,
que a gente vai alcançar estas vidas que ainda virão. Através de quê? Da nossa ação como testemunho. A nossa conversão, a nossa mudança, a nossa transformação. Você e eu precisamos fazer isto. Aqui, como Paulo está falando, que nós alcançamos a misericórdia do Senhor, para que Ele em nós faça sobressair-se o poder dEle. O que diz a palavra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 40 ao 43. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Deus vai te salvar. Deus, Ele vai te salvar. Jesus veio para cumprir este projeto, para cumprir este acordo que Ele teve com o Pai, para que eu e você fôssemos salvos. Estava Ele ali pregado, diante de todo aquele povo. Tinham dois marginais, um ao lado esquerdo e o outro ao lado direito. O da direita estava falando mal, o da esquerda se humilhou, reconheceu, pregou a palavra do Senhor. Ele cumpriu com os 4 passos que nós vimos aqui. Primeiro, ele fez a missão de pregar o evangelho. Ele reconheceu que ele não era nada, que é exatamente o quarto que a gente viu aqui: seja humilde, seja reconhecedor. Terceiro, Deus fez o impossível se realizar na vida dele. Ele estava ali na hora da morte, mas o que foi que Jesus Cristo disse? Ainda hoje estarás comigo. Ou seja, transformou a morte em bênção, transformou a morte em vida, transformou aquela situação que o cara já estava com o pé no inferno, foi para os céus. Deus, Ele vai te salvar, Ele vai nos salvar. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Ele não quer que eu e você venhamos ao quê? A padecer. E por isso Ele nos deixa a Bíblia, que é o nosso manual, que é o que nos orienta, que nos instrui. E tem um recadinho a mais aqui que Deus está falando para mim e para ti. Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Temos que tomar cuidado. Nós estamos pensando que estamos de pé, mas quem está nos mantendo é o Senhor. Nós não estamos em pé, é o Senhor quem está nos sustentando. E se você crescer o teu orgulho, a tua soberba, pode ter certeza que você vai cair. O chão te espera, o tombo está aí. Deus, Ele quer que eu e você mudemos a nossa vida. Por isso que Ele manda que eu e você nos apresentemos como obreiros que não temos do que nos envergonhar, mas que manejamos bem o que? A palavra da verdade. Vamos nos apresentar ao Senhor desta forma. O livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte.